No ar ao vivo e trazendo para você direto informação de Brasília. Raniele Veloso cobriu hoje a informação trazida pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmando o déficit fiscal zero, a meta do governo para esse ano. E ainda o novo valor do salário mínimo, R$ 1.502 para 2025. Essa é a proposta do governo. Vamos ver então com Rani Veloso, de Brasília. Boa noite, Rani. Olá, boa noite, Ananias, a você e a todos que nos acompanham direto de Brasília. Bom, o governo federal acabou de enviar, por meio do Ministério da Fazenda, ao Congresso Nacional, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que vai ali dar as regras para o orçamento do próximo ano. Informações importantes estão neste projeto, como, por exemplo, o novo salário mínimo previsto para o ano que vem vai pular aí dos atuais R$ 1.412 para R$ 1.502, R$ 90 a mais. Prevê, além da inflação, a Política Nacional de Valorização do Salário Mínimo. Uma outra mudança que surpreendeu o mercado ou não foi a redução das metas fiscais. Para 2024, o déficit ainda continua zero. Significa que o governo não pode gastar mais do que arrecadar. Porém, há um espaço pelo arcabouço fiscal de 0,25% do PIB. Portanto, o governo pode encerrar o ano com um superávit ou déficit de 29 bilhões de reais e não descumprirá as metas fiscais. Para o ano que vem, que tinha uma previsão de superávit, aí sim, a meta também é de déficit zero. Isso significa, na prática, que para os próximos 2 anos, o governo vai poder gastar a mais 161 bilhões de reais. Em relação ao Produto Interno Bruto brasileiro, o governo Lula 3 pode fechar 2026 com 79,1% da dívida bruta em relação ao PIB. Os técnicos do Ministério da Fazenda explicaram os pontos agora há pouco. Vamos ver um trecho. Nós temos um cenário de uma atividade econômica mais robusta que permite uma trajetória mais estável e ainda que nós tenhamos feito esse ajuste na trajetória do primário para 2025-26, ainda assim ele é uma discussão no campo do equilíbrio positivo. Isso a gente sempre avisou que isso era fundamental para nós e, de novo, comparativamente ao mundo, nós estamos numa posição privilegiada do ponto de vista de política fiscal. Bom, Ananias, é isso. Deixo os comentários com vocês. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em entrevista, disse que o Congresso Nacional precisa continuar agindo com o governo federal para encontrar soluções, tanto para a redução de gastos ou então encontrar novas fontes. É isso, eu fico por aqui. Boa noite para vocês e até amanhã. Só lembrando que há previsão de sessão do Congresso Nacional nessa semana e dentre as votações está a derrubada do veto do presidente Lula em relação às emendas parlamentares que foram vetadas ali no valor de 5,6 bilhões de reais e que o Congresso deve derrubar esse veto, até com a anuência do governo, que pretende enviar um novo projeto recompondo parte desse valor. É isso, agora eu vou. Boa semana para todo mundo. É isso, obrigado, Raniele Veloso, de Brasília. Vamos lá então. Olha, primeiro dizer que eu acho pouco, R$ 1.502. Eu sou defensor do salário mínimo com base no DIEESE. Já sabe, é para 6 mil e pouco. Esse deveria ser o salário mínimo ideal. Mas estamos chegando a 1.502 no próximo ano, porque se passou por muito tempo sem um reajuste real do salário mínimo, Osmano. Agora a gente vai ter o segundo ano seguido de recomposição, de aumento acima da inflação. E aí se estabelece esse valor. Lembrando que tem repercussão nos aposentados, tem uma repercussão grande na economia do país, este aumento, porque o ideal seria mais, mas agora a gente volta a ter um aumento real, Osmano. Exatamente, Ananias. Esse salário mínimo de R$ 1.502 significa que o governo está repondo a inflação e dando um aumento real de 6,37% acima da inflação. Então,
Para o trabalhador que estava 6 anos sem reajuste acima da inflação, apenas com reposição das perdas que havia tido oficialmente, isso significa um avanço, significa um compromisso que o governo tem com o trabalhador brasileiro. Quanto à meta fiscal, a gente observa que, na prática, esse esforço que o governo vem fazendo para manter a política fiscal no equilíbrio, sem ultrapassar, sem romper, um esforço gigantesco, porque isso compromete os investimentos, sobretudo na área social. Mas a gente há de reconhecer que o governo tem se esforçado de forma muito correta e honesta para cumprir essas metas. Acho eu que, ao se render à imposição do Congresso ditada pelo mercado de se fixar esse método, déficit zero, o governo Lula, de algum modo, caiu numa pegadinha. É como se fosse a pedalada fiscal da Dilma. Esse déficit zero é a pedalada fiscal da Dilma, porque aprisiona o governo do ponto de vista de investimento no setor público. Mas, mesmo assim, a gente vê que o Brasil está se reposicionando, fazendo um esforço para controlar, para não ultrapassar a meta fiscal, para não cair no erro, no escândalo do governo anterior, que deixou o maior rombo fiscal de toda a história recente do Brasil, e que este governo está fazendo esforço para tampar para fechar esse buraco. Então, eu acho que o governo está no caminho certo e que o trabalhador pode esperar com mais confiança, porque a massa salarial do Brasil já cresceu em 2023 cerca de 9% e é um avanço que não tem retorno. Antecipado aqui no Ciência Política, não vai zerar nesse ano, não vai zerar nesse ano. Ficou para 2025, Franci. Sim, Ananias, e o próprio Congresso Nacional atuou nesse sentido, porque, por exemplo, barrando a reoneração, uma pauta que é muito cara para os nossos parlamentares, já dificulta atingir essa meta de déficit zero, além de outras medidas que também o Congresso Nacional vem adotando em confronto com a equipe econômica do presidente Lula. Então, o ministro Fernando Haddad, ele tem feito o possível para atingir essa meta, mas com o inimigo, entre aspas, do outro poder, que tem ali uma grande influência na tomada de decisão do país, fica muito difícil, ficou impossível que essa meta fosse atingida nesse ano. Em relação a essa política de valorização do salário mínimo, Ananias, eu também concordo com você, é pouco, mas uma parcela da nossa classe política, inclusive, eu diria que comunga com aqueles ideais que vêm sendo propagados pelo presidente liberal da Argentina, Javier Milei, que, inclusive, incentiva a população a não se alimentar em determinado período do dia, e muitos consideram que essa política de reajuste acima da inflação não é uma política que ajuda o país, mas, pelo contrário, ajuda muito a nossa economia, aumenta o poder de compra da população e faz com que o Brasil saia da estagnação de outrora e retome um caminho de crescimento que já foi anotado no ano passado. Então, tem que continuar para um futuro melhor a todos os brasileiros, não uma pequena parcela da população, mas para a população em geral, porque não há justiça social sem abarcar os mais de 90% da população brasileira que é pobre. Cíntia. Eu queria lembrar que, se a gente fizer uma comparação em relação ao dólar, que é sempre uma comparação que se faz porque o dólar é uma moeda forte, enfim, e dita um pouco as regras, um pouco não, dita muito as regras do mundo financeiro. E em 1994, o salário mínimo brasileiro correspondia a 79 dólares. Com esses R$ 1.500, em uma cotação de hoje, ele vai se aproximar de 300 dólares. Hoje está em torno de 272
dólares, né? Com esse salário mínimo, você compraria, digamos assim, 272 dólares. E aí, então, você mostra essa evolução real desde o início do plano real, uma evolução de fato, quando a gente faz essa comparação em relação ao dólar. E o meu comentário é exatamente sobre o salário mínimo, porque ele impacta em tudo na vida do brasileiro. O mínimo, que é aquilo que, sem aquilo, você não é empregado no mercado formal, ele nunca chegou a um valor tão alto. Historicamente também, se isso se cumprir, se não houver uma alteração muito grande do dólar, a gente vai ter isso. Por exemplo, hoje no Brasil, o salário mínimo é quase 100 dólares mais do que o salário da Argentina, por exemplo. É muita coisa de diferença se a gente estiver falando em termos de continente também, né? Alessio. Olha, Ananias, trazendo para o ponto político, né, é o cumprimento de uma promessa, né? O presidente Lula havia prometido durante a campanha de que ano após ano ele iria estar fazendo essa recomposição, que, como você cita, eu até acho muito correto esse termo, porque a gente não tem o salário mínimo ideal, né? As pessoas que vivem hoje de salário mínimo, elas não conseguem ter acesso a lazer, não conseguem ter acesso a uma saúde de qualidade, pelo menos não conseguem adentrar em um plano de saúde, enfim, elas não têm diversos benefícios, né? Mas essa recomposição ela está acontecendo, já aconteceu no ano passado e agora, na verdade, aconteceu esse ano e deve acontecer para o próximo ano, o que mostra aí o cumprimento de uma promessa do presidente Lula, né, sobre essa questão da valorização do salário mínimo. Sobre o déficit, estava marcado para o próximo ano uma previsão aí de superávit, né, apesar ainda de ser de 1%, que agora caiu para 0,5%, para o ano de 2026, era uma previsão muito otimista realmente. A ministra Simone Tebet já tinha falado por algumas vezes que era uma meta ousada, de que não iria confirmar essa projeção, como agora de fato realmente não foi confirmada, né? O ministro Haddad fez questão de dizer que realmente é uma meta que não iria ser alcançada, pelo menos em 2025. Segue ainda uma projeção, uma expectativa de superávit mais para 2026, Ananias. Tá aí, olha, 1.502 é uma grande notícia, porque de fato tem esse aumento real. Agora a gente precisa avançar muito mais, porque já passamos muito tempo parados nesse reajuste do salário mínimo.